Por que você tem tanto medo de mudar? Tem medo de ficar sem emprego? De fracassar? Ficar sem dinheiro? Ser julgado? Não atender às expectativas? Cuidado! Se você não consegue lidar com a incerteza, não vai saber lidar com o crescimento. Nesse módulo, você vai aprender como fazer da incerteza um impulso para buscar novos desafios e aprender coisas novas. Olá, meu nome é Vicente Carrari. Faz 20 anos que eu trabalho nas grandes plataformas de publicidade digital e atendendo os maiores clientes do Brasil. Eu tenho uma carreira muito focada em transformação digital, em publicidade, mas também em negócios. E eu também tenho uma carreira secreta. Eu sou sócio e dono de uma padaria artesanal em São Paulo, onde a gente faz diferentes tipos de pães e doces, e que me ensinou muito sobre administração, sobre como conviver com o inesperado e também se adaptar ao que não podia ser previsto. E olha só esse número. De acordo com o inventário global do LinkedIn sobre as habilidades mais procuradas pelos profissionais em 2024, a adaptabilidade ocupa o topo da lista. Como o ritmo de mudança no mundo do trabalho está previsto para aumentar, desenvolver essa habilidade é fundamental para aumentar sua versatilidade em meio a essas mudanças. Outro estudo, encomendado pela Dell ao Institute for the Future, diz que 85% dos trabalhos e das funções de trabalho que existiram em 2030 ainda não foram criadas. Por isso que a missão desse módulo é desenvolver uma mentalidade de crescimento para aproveitar oportunidades e crescer mesmo em momentos muito desafiadores. Bom, pessoal, vamos imaginar uma cena. Você está ali feliz, no controle da sua vida, ou pelo menos você imagina que está em controle, tudo planejado, tudo comprado, tudo tem a sua data, está na agenda, é um sucesso. Só que de repente, pá, o voo das férias é cancelado, seu chefe resolve mudar completamente a apresentação, você acaba não conseguindo fazer nada do que você quer, seu celular para de funcionar na hora daquela mensagem importante para o cliente. E aí? O que você faz? Bom, eu vou ser sincero, a primeira coisa que eu faço, perco o controle, desabo, desisto, o mundo é injusto, não vou conseguir resolver esse problema. Ai, porque isso aconteceu justo comigo, só eu passo por esse tipo de perrengue. Bom, nesse momento dá aquela sensação de só acontece coisa ruim comigo. Tem os piores pensamentos. Mas é importante você parar, respirar fundo, bem fundo mesmo. Fechar os olhos e puxar o ar lá dentro do peito. E soltar bem devagar. Isso pode parecer maluquice, coisa de yoga, mas não. Isso é ciência. Você precisa acalmar o seu corpo, relaxar os seus músculos e desacelerar os seus batimentos. Essa respiração vai te trazer a calma de volta depois daquele momento de soltar as energias. Depois que esse momento de desespero passou, vem a parte mais importante. Agora é a hora de agir. Se cancelaram o seu voo do avião, pega o seu celular, liga para alguém, dá um jeito de chegar onde você precisa. Se o seu chefe quer mudar, entende o que ele quer mudar, o que realmente precisa ser feito. Abre o seu slide e começa a ajustar o que é necessário. Se o celular quebrou, pega o emprestado, vai na casa de um amigo, tenta achar um antigo celular ou um computador velho na sua casa. Tudo tem uma solução se você estiver calmo e conseguir se controlar. No fim das contas, o desabamento é só aquela parte emocionante, desesperadora do filme da sua vida. Mas ele não é tudo. Por isso, você tem que lembrar que, como disse o filósofo Heráclito de Éfeso, a única coisa que não muda é que tudo muda. Nada é permanente, exceto a mudança. Mas é importante entender o que acontece emocionalmente quando a gente está diante de uma mudança. Quando você sente essas emoções, esses sentimentos, aquele frio na barriga, é porque você está passando por 4 fases. A primeira fase é o choque. Você não está preparado para nem reconhecer que alguma coisa está errada. A segunda fase é a descrença. Você nega tudo o que está acontecendo. Você sente na sua cabeça muita desordem, confusão, desorientação, além de uma vontade, uma tentativa de recuperar o que foi perdido. A terceira fase é, finalmente, a construção de uma nova identidade. Você assume uma postura realmente proativa. À medida que você começa a se orientar para o futuro, os padrões antigos, passados de pensamento, os sentimentos antigos, as ações antigas vão sendo abandonados em função de uma nova. A quarta fase é quando você finalmente começa a aceitar que é uma nova situação e você sente sentimento de esperança. As novas escolhas começam a se tornar possíveis. Emerge uma atitude mais proativa e uma orientação melhor ao futuro. Ser reativo às mudanças é natural. No fundo, a gente não quer mudar. Eu não quero mudar, você não quer mudar. Nem errar e nem correr riscos. Por isso que as emoções e os pensamentos rígidos, se a gente se render a esses sentimentos, a gente fica preso em ciclos negativos. A gente acaba se impedindo de crescer profissional e pessoalmente. O único jeito é errar, entender que a gente vai errar, que a gente vai ter que mudar e nem tudo, ou muita coisa, vai acontecer diferente do que a gente espera. Por isso que o slogan do nosso módulo é exatamente esse. Se as mudanças te assustam, já pensou no pavor da estagnação? Então, como lidar com tudo de forma inteligente? Para isso, eu vou apresentar para você a ferramenta Change, desenvolvida pela Conquer, para ser sua aliada nas horas mais desafiadoras. O primeiro passo para a gente lidar com qualquer mudança inesperada é o cenário, compreender a mudança. Sabe quando sua vida dá uma virada de cabeça para baixo e você fica perdido, sem saber para onde ir? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento é entender o que está rolando de verdade. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você está lá tocando um projeto importante, tudo no controle, tudo planejado, de repente aparece uma demanda nova que você não esperava, completamente inesperado. Ponto aqui, a primeira coisa é buscar clareza. O que realmente mudou? Isso impacta mesmo o plano inicial?
De que forma? Se você conseguir identificar o que mudou e por que mudou, esse é o começo do caminho para lidar melhor com a situação. Entender exatamente na sua cabeça e nos seus planos o que muda. Assim fica mais fácil de tomar as próximas decisões. E se essa é uma mudança que impacta outras pessoas, por exemplo, uma mudança na sua equipe, é muito importante comunicar, super comunicar, deixar todo mundo na mesma página. Lembre-se, o óbvio também precisa ser dito. O que é óbvio para você, talvez não seja óbvio para as outras pessoas, nem para os seus gestores, nem para os seus pares. Então comunique o óbvio. Essa etapa agora envolve considerar suas habilidades e seus pontos fortes para lidar com a mudança. Será que você tem todos os recursos necessários para enfrentar essa mudança? Por exemplo, meu ponto forte é a criatividade. Eu uso a minha criatividade, minha curiosidade para encontrar soluções inovadoras toda vez que eu tenho um desafio, né? Ou numa equipe, às vezes, é necessária uma capacidade de organização. Então é importante achar alguém que consiga fazer isso, ou você desenvolver essa habilidade, né? Pode ser que uma pessoa que sempre vê o lado positivo, pode ser importante para manter o ânimo. Então é importante entender quais habilidades você tem e não tem, e ou trazer pessoas ou desenvolver essas habilidades. Se você perceber que não tem habilidade, tente se capacitar. Muito importante você conseguir buscar essas habilidades novas. Essa etapa envolve prever todos os pontos a serem percorridos para que o processo de execução seja o mais assertivo possível. Pense essa avaliação como um diagnóstico. Você precisa olhar para a situação de forma detalhada e identificar todos os pontos importantes. Pergunte a si mesmo, quais são os desafios que eu vou enfrentar? Quais são os recursos e habilidades que eu tenho à minha disposição? O mais importante, qual é o objetivo final que eu quero alcançar com essa mudança? Imagina que você decidiu, por exemplo, mudar de cidade para aceitar uma nova oportunidade de trabalho. Bom, é preciso avaliar onde você vai morar, como vai lidar com o transporte até o trabalho, qual é o custo de vida, se tem pessoas que moram com você e vão junto. Esse planejamento detalhado vai fazer essa transição ser muito mais tranquila. Essa etapa agora envolve implementar de fato a mudança, identificar os impactos da mudança e procurar soluções para os obstáculos que forem surgindo no caminho. Eu vou usar o exemplo de mudar de cidade que a gente falou na etapa anterior. Um dos primeiros impactos pode ser a dificuldade de encontrar a casa ou o apartamento ideal numa cidade nova. Pode ser que o mercado esteja apertado, os bairros que você gostaria de viver sejam muito caros. Então, uma solução prática pode ser: eu vou morar num lugar pequeno, num local mais acessível, enquanto eu descubro mais sobre a cidade, ou até considerar bairros que você não tinha considerado. Buscar em pessoas que já moraram nesse local, procurar na internet mais sobre aquele lugar, mas encontrando soluções enquanto você vai se organizando para resolver esses problemas. Essa etapa envolve reorganizar as prioridades, reavaliar os planos e reajustar as expectativas conforme necessário. Toda mudança traz a necessidade de ajuste contínuo. Não é só seguir em frente, mas saber quando e como reorganizar a rota. Nessa etapa, é importante avaliar o que pode ser mudado, o que pode continuar sendo feito. E é por isso que eu tenho um pulo do gato. Usar a metodologia Stop, Keep e Start para avaliar a rota. Essa metodologia serve tanto para a vida pessoal quanto profissional. Eu uso em muitas ocasiões da minha vida. Nessa metodologia, você precisa fazer uma lista das coisas que estão acontecendo na sua vida. Stop, parar. Quais são as coisas desse projeto que precisam ser paradas porque elas não estão trazendo crescimento e nem melhorias? Keep, ou continuar. O que está dando certo, precisa continuar sendo feito para continuar trazendo essas melhorias e esses ganhos. E start, começar, o que você não está fazendo ainda e que é importante fazer exatamente para trazer essas mudanças e essas melhorias para o projeto que você está tocando. E agora a última etapa envolve identificar quais foram os aprendizados nesse processo de mudança. Um dos aspectos mais poderosos de evoluir com a experiência é a capacidade de transformar dificuldade em oportunidade de crescimento. Por exemplo, aquela solidão inicial, quando você mudou para uma nova cidade, pode ser o empurrão que você precisava para se tornar mais social, se abrir para novas amizades, aumentar o seu network. A pressão do novo trabalho pode te desafiar a desenvolver uma mentalidade de crescimento, transformando todos esses obstáculos em degraus para o sucesso. Por fim, evoluir com a experiência significa pegar tudo que você aprendeu e integrar isso no seu futuro. Cada lição, cada desafio vira uma ferramenta que você pode usar em situações futuras. Isso então te deixa não só mais preparado para lidar com as mudanças, mas também fortalece a sua confiança e a sua resiliência. Bom,